Bom dia e boa tarde a todos. É um prazer contar com todos aqui para uma sessão de CAM web. Só um momento que eu tenho que desativar o. Ok, hoje temos o prazer de contar com a doutora Luísa. A doutora Luísa vai dar a aula em português. Contudo, vocês podem colocar na parte de baixo a opção da tradução para o idioma de inglês ou espanhol, dependendo do idioma que preferirem. A doutora Luísa é uma dermatóloga brasileira, bastante reputada, principalmente no que toca à mesoterapia transdérmica. A doutora está em Campinas, em São Paulo. Ela é doutorada e mestra pela Unicamp, em colaboração com o Hospital John Hopkins de Baltimore e é coordenadora do ambulatório especializado em cosmetria da Divisão de Dermatologia no Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estatal de Campinas, da Unicamp também, e coordenadora científica da CBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. À parte, é também speaker nacional e internacional da Toscana. E, a aula durará mais ou menos uma hora e vocês podem colocar as vossas perguntas no chat ou na zona de perguntas e a doutora no final passará a responder as vossas dúvidas. Doutora, quando quiser pode começar. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite à Toscane, Espanha. É uma honra, né, trabalhar com vocês, participar de todo esse desenvolvimento com vocês, das pesquisas, dos estudos. Eu vou falar hoje da minha experiência com Mesogyect GAN, né, todos os tratamentos que a gente consegue potencializar, né, no consultório, na nossa clínica médica, e é um tratamento muito eficaz que agrega muito, né, no o resultado final dos nossos tratamentos. Eu sou speaker e pesquisadora da Toscane. Eu desenvolvo protocolos para a Toscane, tanto do Mesogyect GAN quanto do NeoPMed. E a gente vai começar falando, né, do drug delivery, né, da função de barreira da pele. A gente sabe que a nossa pele, o extrato córneo, ele é muito rico em corneócitos hidrofílicos, proteicos e poligonais, em torno de 20 camadas de célula. Esse extrato córneo, a biodisponibilidade de uma droga é muito baixa quando a pele está íntegra. Então, é de 1 a 5% somente. E passa através dele, principalmente, produtos lipofílicos, porque ele é coberto de ceramidas, ácidos graxos, colesteróis. Então, ele é bem lipídico. Na verdade, quando a gente quer entregar uma substância hidrofílica, a gente precisa romper a barreira do extrato córneo. Então, a difusão passiva ideal, as drogas, elas têm um baixo peso, menor, tem que ter um baixo peso para elas poderem se disponibilizarem para a pele. Então, tem que ser abaixo de 500 kilodaltons. E a gente tem várias tecnologias de entrega para drug delivery. Os lasers fracionados ablativos e os não ablativos, o microagulhamento, a radiofrequência fracionada com as microagulhas, a intradermoterapia, as pistolas de injeção sem agulhas e principalmente, né, os produtos que eu trabalho da Toscane, que é a eletroporação, que é o tema da nossa aula hoje, que é o Toscane Mesogyect GAN, e as microagulhas automatizadas, que é o Toscane NeoPen Med. Aqui tem alguns estudos histológicos que eu realizei na Unicamp, mostrando a diferença quando a gente tem esse rompimento do extrato córneo para a gente fazer a entrega dessa droga. Então, quando a gente faz o rompimento através das microagulhas, a gente tem uma microperfuração. Então, não tem efeito térmico. Essa pele, ela só tem efeito físico da microagulha. A radiofrequência fracionada microagulhada, ela tem corrente elétrica passando no tecido.
Então, ela realiza uma coagulação do tecido, como a gente vê nessa segunda foto. O laser ablativo, tanto o laser de CO2 quanto o laser de erbium, eles fazem a fototermólise seletiva. Eles realizam a coagulação do tecido. E aí a gente tem, né, essas diferenças histológicas que são muito importantes quando a gente vai trabalhar com o drug delivery. As fotos de baixo, a gente vê a penetração da droga com a microagulha, só com a microperfuração, a a penetração da droga com o laser, né? E a gente vê que essa área de coagulação do tecido no laser, ela faz com que a droga fique ali retida. Então, é como se fosse um reservatório, e essa droga vai sendo eliminada aos poucos. No microagulhamento, não. Essa droga ela vai sendo difundida pela pele, porque não tem nenhuma contenção. A eletroporação com o Toscane, com a Mesojet Gun, ela trabalha sem agulhas. Então, a gente faz uma alteração da permeabilidade da membrana celular, fazendo, como nessa segunda foto, a formação de um microporo transitório, que é diferente quando a gente tem a perfuração com a microagulha, com o neopen. E o que é a eletroporação? É um mecanismo físico no qual é aplicado um campo elétrico externamente nesse extrato córneo que vai provocar trocas, né, da membrana celular, aumentando a sua permeabilidade. Essa técnica permite que tanto micro quanto macromoléculas penetrem na pele. Acima de 500 kilodaltons seria o ideal. Então, por exemplo, peptídeos, DNA, RNA, substâncias que são usadas através até da vacinação, são entregues através da eletroporação na pele. Uma pergunta importante que me fazem sempre se há mudança do pH das soluções quando a gente faz essa entrega com o Mesoject. Não. Não tem mudança do pH, não tem alteração nas substâncias e a gente consegue entregar até camadas profundas da pele. É um tratamento sem dor, que a gente trabalha a reparação dos tecidos, melhora a qualidade da pele e também é muito usado para as doenças. Eu vou mostrar para vocês. A gente tem dois chips. O Mesohair, que a gente faz os tratamentos para cabelo, para couro cabeludo, e o Mesoskin, que a gente trabalha a pele. Esse é um artigo da eletroporação mostrando, né, todos os modelos e doses do sucesso da aplicação, né, da eletroporação na pele. Então, a gente tem a criação de microcanais reversíveis através dos pulsos elétricos na barreira cutânea do extrato córneo, e a gente vai ter a penetração. Esses pulsos vão gerar esses canais hidrofílicos, como eu expliquei, temporários, nas camadas bilipídicas desse extrato córneo e nos espaços intercelulares. Então, vai ter um aumento significativo dessa condutividade elétrica, vai melhorar a permeabilidade e assim a gente consegue fazer uma entrega dos ativos, né, localmente, de uma forma não invasiva e também indolor, que esse é a grande, né, questão importante, porque muitos pacientes não têm são intolerantes à dor. Esses pulsos elétricos, eles são aplicados na pele, são de alta voltagem. Então, eles vão formar essas regiões, né, de transporte para as membranas, de transporte na membrana para grandes moléculas. Então, é utilizado para administração transdérmica de medicamentos, para transferência genética, para rejuvenescimento da pele, a eletroquimioterapia, que é quando a gente tem destruição dos tumores também, já é a eletroporação irreversível, e também para desinfecção de feridas. Aqui a gente vê a formação desses poros através do extrato córneo, então essa droga vai permeando ao longo do tempo, e aí esse tempo ele demora normalmente até 12 horas para esse extrato córneo voltar ao normal.
Aqui a gente vê um estudo mostrando, através da imunofluorescência, a entrega da droga através dos minutos, né? 5, 10, 30 minutos, como você aumenta a fluorescência e como você vê realmente a entrega da droga na pele, com várias formulações e com combinações de formulações também. E como acontece isso fisicamente? Então, a gente aplica um campo elétrico. Aí vai ter uma corrente que vai ter essa alta condutividade através de um poro pré-existente na membrana. Então, já teria ali um poro, e aí, durante a aplicação desse campo elétrico, você vai aumentar o potencial transmembrana e vai conduzir à formação desses defeitos de membrana que são os poros. E esse fechamento da membrana, ele acontece em 20 minutos, dependendo do tipo de célula, mas essa microporação ela acontece por até 2 horas e todo o processo fisiológico ele retorna ao normal em até 12 horas. Então, aqui a gente vê, né, através desse estudo, a formação de um poro hidrofílico, né, na camada bilipídica da membrana celular, e a gente acontece uma diferença quando a gente tem a eletroporação reversível, que é a eletroporação que a gente trabalha, né, para os procedimentos estéticos, e a gente tem a eletroporação irreversível. A reversível, a gente tem, né, essa oxidação dos lipídios, a desnaturação, e a gente tem todo esse processo de retorno natural fisiológico dessa membrana. E quando a gente quer trabalhar com a eletroquimioterapia, que é a eletroporação irreversível, a gente faz destruição de tumor, faz destruição até de melanoma. Então, já tem muitos estudos mostrando todo esse processo. Então, durante a eletroporação, a gente tem esse citoesqueleto da membrana plasmática se despolimerizando através dessa desnaturação proteica. Aqui a gente vê outro estudo também mostrando a infiltração celular através da derme no sítio da eletroporação, que era, né, onde eu queria fazer a entrega da minha droga. E o diferencial dessa tecnologia da Toscane, é que ela trabalha com Pulse Booster, que é uma tecnologia inovadora, que não é quase invasiva, tá? E vai combinar tanto a eletroporação, quanto a eletroestimulação, quanto a microabrasão. As eletroporações comuns, elas não têm a microabrasão. Então, aqui a gente vê, né, através dessa segunda foto, os canaizinhos da microabrasão que eles são feitos na pele quando a gente faz a entrega dessa eletroporação. O grau de contato, quando a gente aumenta na máquina, a gente aumenta essas microabrasões. Então, a gente pode ser mais gentil, a gente pode ser mais agressivo. Então, a gente consegue potencializar o efeito da entrega da droga na pele. Aqui são vários estudos mostrando, né, o que eu já falei da eletroquimioterapia. Então, a gente trata nódulos tumorais metastáticos, né, e no tecido subcutâneo também, mas essa já é uma terapia, eletroporação irreversível, tá? E essa eletroporação, a gente vê que tem vários estudos, né, indexados, estudos muito sérios, mostrando realmente a entrega efetiva para várias condições da pele. Aqui a gente tem uma aplicação controlada desses pulsos elétricos na pele, a gente tem essa abertura momentânea e entrada dos princípios ativos da mesoterapia. Um diferencial da Toscane é que ela trabalha com a nanotecnologia. Então, os produtos em nano, a gente faz uma entrega bem inteligente da droga na pele, no sítio que a gente gostaria que ele realmente chegasse. A gente tem essa tecnologia EPM também, que vai ter um dano mínimo no extrato córneo, e a gente vai ter melhora da microcirculação capilar, vai acelerar o metabolismo celular e vai prevenir também o envelhecimento. Então, a gente usa a eletroporação, além de fazer tratamentos combinados, né, no nosso dia a dia, com outras tecnologias, ou ela em monoterapia também, a gente vai ter essa opção de prevenção do envelhecimento. Então, a gente faz uma profilaxia até para peles jovens também.
Aqui é um estudo mostrando, né, o que eu já tinha falado, a formação dos poros que dura 2 horas, e essa permeação ela volta ao normal gradualmente depois de 12 horas. Pode chegar até 18 horas em alguns estudos. A interface da Mesojet GAN é bem fácil. Então, a eletroporação, ela varia de 1 a 5, como os outros parâmetros também. E aí, a eletroporação, ela é a quantidade dos microporos que eu vou fazer na pele. A dose é a quantidade do ativo que eu vou estar entregando. Então, eu posso colocar menos ativo ou mais ativo. O grau de contato é quando eu quero aumentar a microabrasão na pele. Então, se eu colocar no número 5, que é o máximo, eu vou ter muitas microabrasões, eu vou estar ampliando a abertura dessas microabrasões na pele. A frequência é a velocidade. Eu posso trabalhar com uma velocidade de 1 até 5 Hz. E o modo cavity é um modo que eu desligo a saída da droga na pele. Então, eu só mantenho a eletroporação com aquela droga que está ali, né, na pele já sobrando. E os benefícios? A gente promove a regeneração celular, a gente tem hidratação da pele, melhora a firmeza, renova a luminosidade e suaviza o tom da pele, a gente melhora a elasticidade, tem efeito anti-envelhecimento, a gente trata doenças também tanto da pele quanto do couro cabeludo. E aqui são alguns exemplos, né, que eu gosto de trabalhar. E eu vou falar de alguns deles, né? E é muito interessante, porque a gente realmente tem uma resposta, né? E a gente associa a eletroporação a outros tratamentos, e a gente potencializa muito os nossos resultados. Então, a dermatologia regenerativa, né, ela chegou para a gente poder mudar o nosso cenário, né? Então, a gente trabalha com várias tecnologias e vários ativos que vão regenerar todas as células que a gente vai estar tratando da pele. Quais são os protocolos que eu utilizo do Mesojet GAN? Então, para rejuvenescimento, a gente sabe que o envelhecimento da pele vai expressar altos níveis das metaloproteinases na derme, a gente vai ter mais fragmentação e desorganização das fibras do colágeno na derme, a gente vai reduzir os fibroblastos, então a gente vai estar piorando esse envelhecimento ao longo do tempo, principalmente pela radiação solar. E aí, a gente, com os tratamentos da Toscane, a biorrevitalização ela chega como um avanço nesse tratamento do envelhecimento cutâneo. Então, a gente tem peptídeos de última geração, complexos vitamínicos, coenzimas, minerais, ácido hialurônico, o HDRN, que é o nosso ADN sódico, tanto antioxidantes, moléculas nutricionais e propriedades anti-inflamatórias. Então, é um pool, né, de substâncias que vão trabalhar em conjunto, né, para a gente ter uma recuperação dessa pele, uma prevenção, né, para que a gente não envelheça, né, da forma mais rápida. E a gente consegue prolongar os resultados clínicos do rejuvenescimento da pele fazendo o uso dessas substâncias na nossa clínica. A Toscane trabalha com peptídeos biomiméticos, que são fragmentos de proteínas compostos de aminoácidos. Então, eles vão atuar como fatores de crescimento. Eles são similares aos nossos fatores de crescimento. Então, eles têm rápida absorção, eles atuam como mensageiros biológicos e eles promovem sobre os diversos objetivos da pele ações, principalmente nos fibroblastos, fazendo uma recuperação desses fibroblastos. É, os coquetéis avançados, eles são peptídeos biomiméticos altamente concentrados com as substâncias ativas, então a gente tem uma ação maior e mais profunda que os cosmecêuticos. Eles são formulados em sistemas de encapsulação. Então, a gente vai ter aumento da estabilidade e biodisponibilidade. São lipossomas que eles vão fazer essa entrega mesmo no alvo que a gente necessita, ajudando, né, a penetrar, chegar na camada desejada, exercer sua ação biológica no local que a gente precisa. E o ácido hialurônico, ele é fundamental na nossa pele. Ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito bioestimulante, ele vai ativar outras vias de sinalização, né, que vão fazer a interação com a membrana celular dos receptores, como o CD44, como o TLR4 e o RAM.
É capaz de corrigir os defeitos dos tecidos e as cicatrizes também, e promove a integridade estrutural, mecânica, elástica e a estabilidade da matriz extracelular. A Toscane tem em várias substâncias o ácido hialurônico presente. Então, a gente, nos coquetéis avançados, a gente tem o MW a 2%, que é o de médio peso molecular, a gente tem o de baixo peso molecular, que é o XS a 2%, a gente tem todos esses coquetéis que vão, em conjunto, ter associação do ácido hialurônico, dos aminoácidos, dos ácidos nucleicos, das vitaminas, dos minerais peptídeos, das coenzimas, com todos esses efeitos, principalmente um efeito de hidratação duradoura na pele. Eu gosto de preparar essa pele antes do tratamento para qualquer procedimento, tanto com Neopemed, com Mesojectigan, com LED, com os lasers, com ultrassom microfocado, com a radiofrequência fracionada microagulhada. Então, a gente tem os duossomos, que são ácidos peelings, que vão promover uma limpeza dessa pele. A gente sabe que a pele ela tem uma inflamação crônica, subclínica, de baixo grau, essa inflamação vai acontecendo ali. Aí tem resto celular, resto de fotoprotetor, poluição ambiental. Então, eu sempre associo nos meus tratamentos os peelings, como limpeza e preparação da pele, e também os LEDs, que ajudam a potencializar os efeitos. O LED ele tem um potencial anti-inflamatório, realinha as fibras de colágeno na pele. Então, é muito interessante quando a gente faz essa associação. Aqui é um exemplo de uma biorrevitalização, né, com o Mesoject-GAN, foi utilizado o NCPR, né, junto com a AOX, com os parâmetros, né, aí expostos. Então, a gente vê que essa pele, ela teve uma melhora da hidratação, melhora do turgor, da firmeza, da luminosidade, redução das linhas de expressão. Normalmente, quando o paciente chega para mim, eu programo 6 sessões de tratamento, né, que eu acho que é interessante, pode ser de 15 ou a cada 30 dias, vai depender se você vai fazer ela em monoterapia ou se você vai associar com uma outra tecnologia. Quando eu associo com outra tecnologia, eu faço a cada 30 dias as sessões. A preparação da pele antes das tecnologias melhora e potencializa os resultados quando você usa o Mesoject-GAN. Por exemplo, você sabe que o laser ele tem afinidade, né, o laser fracionado ablativo, pela água. O cromóforo-alvo do laser é a água. Se essa pele está mais hidratada, a gente vai ter mais efeito. Então, você vai atingir o alvo mais rápido. Então, você pode preparar essa pele antes do laser com o Mesoject-GAN. A gente sabe dos inflamações, né, que são essa liberação de citocina inflamatória na pele através da poluição, dos contaminantes atmosféricos, principalmente das partículas de metais pesados, causando o envelhecimento da pele e a piora das patologias inflamatórias da pele. O PDRN, o Lumicen, que é o DNA sódico da Toscane, ele é muito interessante. Ele é extraído do esperma do salmão e ele é purificado, ele tem, em alta temperatura, então ele permite recuperar 95% de pureza do princípio ativo com as proteínas e os peptídeos inativados. Então, é muito seguro a gente fazer uso, né, do Lumicen, né, sem risco dessas impurezas. E o mecanismo de ação dele é através do receptor da adenosina 2A. Ele vai ativar esse receptor, então ele vai modular a inflamação na pele, né, ele vai modular o consumo de oxigênio, ele vai modular a isquemia, o crescimento celular e a angiogênese. Então, as indicações dele, né, são várias. Ele vai trabalhar a hidratação da pele, ele tem efeito anti-inflamatório, cicatrização de feridas, regeneração celular, ele tem efeito antioxidante também. Então, a gente trabalha poros, acne, cicatrizes, melhora do tônus e da textura da pele. A gente tem reparação do tecido dessa pele, por isso que ele é muito importante para a gente usar na cicatrização das feridas também. Ele vai melhorar as rugas finas da pele. Então, a gente vai
diminuir a liberação das citocinas inflamatórias e vai estimular a liberação de citocinas anti-inflamatórias com ele na pele. Ele é um polinucleotídeo, é o principal componente dos cromossomas, né? E ele tem um poder muito grande de hidratação e um poder muito grande como antioxidante da pele. Então, ele trata essa flacidez da pele, as rugas finas, a pele desidratada, e a gente tem duas apresentações. O Lumicen a 3%, que é a ampola, e a gente tem o gel a 2,7%. O gel é bem espesso, então, ou a gente hidrata ele com a ampola do Lumicen ou com uma outra substância que a gente pode associar para a gente conseguir fazer até a aspiração do frasco. Eu iniciei uns estudos, né, do Mesogyectigan na Unicamp, na universidade que eu trabalho. Então, eu avaliei a espessura da derme, né, com a aplicação do Lumicen, através do Mesogyectigan no dorso das mãos. Então, a gente sabe que depois, né, que a gente avalia com ultrassom de alta frequência de 20 MHz, a gente tem um grande aumento da espessura dessa derme, como a gente vê depois do tratamento na segunda foto. E a gente trabalhou, né, a relação da ecogenicidade da derme, da espessura da pele também, e a gente viu que o microrrelevo cutâneo, né, ele melhorou a hidratação, a gente vê na segunda foto, né, um aumento da hidratação dessa pele, e quando a gente tem esse aumento do brilho interqueratinócito na camada granulosa, depois do tratamento, a gente sabe que essa pele está mais hidratada. A gente trabalha também com a microscopia confocal de reflectância laser. Então, antes do tratamento e depois do tratamento, esse brilho mostra, né, que a gente tem uma hidratação maior. A microscopia também na camada granulosa, com aumento celular, aumento da celularidade e também na camada espinhosa. E a gente vê que essa espessura da derme, ela foi aumentada através da profundidade das papilas. Então, é muito interessante a gente ver que realmente, né, o Mesogyectigan, ele funciona e ele tem efeito na pele. E a gente está iniciando os estudos para couro cabeludo também. Aqui é um exemplo da área tratada com o Mesogyectigan com Lumicen no dorso das mãos. Depois de 4 meses, houve uma redução do número de rugas no local tratado, onde a gente vê esse círculo. A gente tem melhora da hidratação e da qualidade da pele, né? Então, foi usado o Lumicen com nível 3, a dose do produto 3, o grau de contato 3 e a frequência 4 Hz. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que todo tratamento, né, a gente pode fazer associação do Mesogyectigan. Então, por exemplo, aqui é o uso do PDRN, né, após o laser. Então, você fez um laser fracionado ablativo na pele, se você abrir o canal, não tem problema, você aproveita e coloca mais droga através desses canais abertos. Então, você pode colocar o Lumicen, que você vai ter uma recuperação muito mais rápida dessa pele, vai diminuir o risco de efeitos colaterais e do eritema também, às vezes que fica persistente. No rejuvenescimento do pescoço, por exemplo, foi usado um laser, né, inicialmente. Aqui foi uma combinação de tratamentos. O NDIAP é um laser fracionado não ablativo. Imediatamente após, foi usado um laser fracionado ablativo, que é o Erbium 2940. Foi realizado o drug delivery com o Mesogyectigan imediatamente após, associando o TKN HAMW a 2%, o NCPR e o Lumicen. Então, a gente potencializa os resultados dos nossos tratamentos. Então, você faz, aproveita, fez laser, fez luz pulsada, fez qualquer outro tratamento, até o Neopen, aproveita e faz uma entrega direcionada com o seu Mesogyectigan. Aqui é um outro exemplo de tratamento para poiquilodermia e skin quality. Então, você pode realizar no pescoço, né, uma luz intensa pulsada associada imediatamente após o ultrassom, né, faz a radiofrequência fracionada, essa daqui é uma radiofrequência sem agulhas, é uma subablativa,
né? E imediatamente após o Mesogyect-Gun, aí eu associei o Lumicen com o Glutamax C e o NCPR. Aqui um exemplo, né, do Nelpen-MED associado com o Mesogyect-Gun. Você pode também fazer o microagulhamento automatizado com Nelpen imediatamente após associar o Mesogyect-Gun e foi utilizado o NCPR com o Lumicin mais o LED vermelho. O NCPR, ele é um peptídeo biomimético, né, muito interessante, que ele vai ter uma atuação profundamente nas células da pele, na matriz extracelular, porque ele é muito rico em várias substâncias, então ele vai equilibrar os níveis de elastina e colágeno da pele. Eu gosto muito de associar o NCPR aos meus tratamentos. Aqui um exemplo, né, do uso do Nelpen-MED, um microagulhamento automatizado, mais o Mesogyect-Gun. E essa paciente, ela tinha sofrido um acidente e ela tinha algumas cicatrizes. Então, foi realizado o drug delivery com Regenerating, ele tem silício orgânico, ele aumenta a espessura da derme, então ele melhora muito a recuperação dessa pele, junto com o MW, que é o ácido hialurônico de médio peso molecular, e foi realizado a aplicação do TKN, né, HA3, que é o filler da Toscane. Aqui é outro exemplo também de rejuvenescimento de rosto e pescoço. Foi utilizado uma luz intensa pulsada e o drug delivery com Mesogyect-Gun. Então, fez uma luz intensa pulsada, aproveita aquele momento, porque a gente sabe que a luz intensa pulsada ela não vai abrir canais na pele. O que vai acontecer é você ter o aquecimento, você ter uma disrupção daqueles queratinócitos do extrato córneo e você tem uma melhor permeabilidade. Então, você aproveita, usa o Mesogyect-Gun, né, para fazer entrega, e aí aqui foi usado o Radiance com RCPR e o Lumicen em uma sessão. Associação de radiofrequência fracionada microagulhada, né, para a área dos olhos, com o Mesogyect-Gun também, foi usado o Lumicen com 1 ml de SCPR. Normalmente, para você chegar num resultado desse, são de 3, né, a 6 sessões, é uma área muito difícil de tratamento, muito delicada, então tem que tomar cuidado, porque a radiofrequência, ela é corrente elétrica, então, é uma área que dá um aquecimento volumétrico do tecido, então a gente faz, né, com bastante critério. Para a área dos olhos, o rejuvenescimento com laser de 2940, então a gente aproveita e usa o Mesogyect. Eu gosto de associar também para a área dos olhos o SCPR, né, com o Denox, que é o ácido retinóico lipossomado da Toscane, e mais o Lumicen. Para a hidratação dos lábios também, a gente associa o TKN Glow Complex com o Lumicen Gel e faz a eletroporação, né? Eu gosto de estaquear tanto na área dos olhos quanto na área dos lábios, que você aumenta a entrega nessas áreas mais finas, e aí a gente vai fazendo estaqueado. Para melasma, a gente sabe que melasma é uma doença muito complexa que tem relação com a genética, né? Mais de 125 genes de hiperpigmentação associado. Os fatores principais, que são a radiação ultravioleta, tanto o UVA quanto o UVB, quanto a luz azul, através da opsina 3, né? Microbiota da pele relacionado, o estresse oxidativo, né? Com os hormônios atuando, estimulando os melanócitos, a integridade desse tecido também através da elastase e colagenase. A gente sabe que os fibroblastos senescentes também têm relação com melasma. A gente sabe que tem uma comunicação celular, esse crosstalk ele acontece tanto entre os queratinócitos, entre os melanócitos, fibroblastos, mastócitos, e os estudos mais recentes mostrando os sebócitos também fazendo essa interação entre as células. Então, a gente sabe que essa patogênese ela é complexa, a gente tem alteração da membrana, a gente tem melanócito pêndulo, que ele vai cair para a derme, a gente tem os melanófagos, mastócitos relacionados também com a parte, né, de inflamação da pele, a elastose solar e a neovascularização. O melasma, a gente sabe que quando a gente vai fazer tratamento que vai inflamar mais a pele, principalmente lasers, né?
a gente vai ter uma piora desse melasma. Então, quanto mais aquecimento desse melasma, mais a gente vai ter inflamação, mais a gente vai ter mediador inflamatório, né, se expressando naquela pele ali. Então, endotelina 1, VEGF, ínos, GM-CSF, entre outros. E o tratamento do melasma, a gente sabe que é um tratamento combinado. Não adianta você fazer só uma coisa. Então, a gente precisa entrar com fotoproteção para UVA, para UVB, para luz visível. A gente entra com as terapias tópicas para diminuir a inibição da tirosinase como base do tratamento. Os peelings superficiais e lasers de baixa frequência, como o K-Switched, como o Pico, Second, para acelerar os resultados clínicos. Eu gosto muito de trabalhar principalmente com Neopen-Med associado com Mesogectigan. Eu tenho muita resposta com o microagulhamento automatizado para melasma, as terapias orais, ácido tranexâmico, polipódium, leucotomos, o picnogenol, o LED, a terapia fotodinâmica associada. E as drogas que eu gosto de associar para tratamento do melasma da Toscânia, o WCPR, o Radiance, o MW, o AOX, o Lumicen, o NCPR e o Glow Complex. A gente sabe que a limpeza dessa pele melhora a penetração das agulhas do Neopen-Med e também a permeabilidade da pele para uma administração ativa como é a Mesogectigan. A gente precisa ter uma limpeza dessa pele antes para a gente ter uma resposta melhor ao tratamento. Nessa foto, a gente vê uma dermatoscopia com resto de fotoprotetor, com resto celular, uma pele que está inflamada, uma pele, né, que tem uma irritação. Então, é uma pele sensível com melasma, com melanose. E aí a gente faz associação, né, dos duosom ácidos. Então, para usar, né, a pérola, a gente pode usar associação de duas, então normalmente sempre o ácido salicílico eu utilizo, e aí se você quer melhorar o envelhecimento, você associa com glicossome, que é o ácido glicólico, se você quer melhorar a hiperpigmentação, você associa com mandessome, que é o ácido mandélico, se você quer melhorar, né, rosácea, tratar a pele sensível, aí você associa com ácido lático, e se você quer tratar acne, você pode associar duas pérolas do ácido salicílico e fazer, né, uma limpeza mais efetiva dessa pele. A gente sabe que a contaminação do ar, ela atua no envelhecimento da pele, então vai piorar o melasma também. Então, por isso que eu gosto de usar o AOX, que é um antioxidante, junto com as mesclas do melasma, com WCPR principalmente, porque essa contaminação do ar, ela vai afetar a pigmentação da pele, vai afetar a elasticidade dérmica e também a hidratação epidérmica. Então, esse antioxidante AOX 360, ele é anti, né, contaminação, ele atua sobre a disfunção da barreira cutânea da pele. Na pele com melasma, a gente associa o salisome com o mandessome para a gente melhorar a luminosidade. Então, você deixa 5 minutos cada um, né? E a gente vai ter uma melhora, né, dessa renovação cutânea. E esse peeling, ele é um peeling inteligente, porque ele tem o ácido é encapsulado em lipossomas, então ele vai ter atuação tanto na superfície da pele, né, como ele vai ser entregue também, né, na epiderme, e a gente vai ter o efeito imediato, mas não vai ter irritação pós-tratamento. Aqui a gente vê uma pele limpa antes e depois com os peelings do Ossomo e a aplicação imediata no melasma, né, da mescla com Mesogect. Então, para melasma, eu gosto de associar o WCPR, que ele é muito rico, né, principalmente em antioxidantes, em óleo peptídeos, a vitamina C, né, e os clareadores da pele, e o Radiance, que também tem a glutationa, que é um poderoso antioxidante associado ao superóxido dismutase, né, e todas essas substâncias associadas, elas vão fazer um efeito muito interessante, né, de tratar essa pele gentilmente, sem causar nenhuma inflamação, sem aumentar, né, a temperatura da pele, né? E também associação com MW a 2%.
Então, a gente sabe que essas substâncias que controlam a melanina, elas têm uma função antioxidante muito poderosa, vai diminuir a síntese da melanina, né, diminuir a atividade da tirosinase na pele, vai ter esse poder, né, intenso de antioxidante na pele. Então, quando a gente faz a associação dessas mesclas, a gente tem uma resposta melhor. Aqui foi utilizado o Neopemed, né, com orvalho sangrante muito pequeno, você não pode inflamar muito essa pele, né? Aqui, para deslizar as agulhas do Neopen, eu utilizo o TKN HMW a 2%. Você pode colocar um pouquinho do XS a 2% para ele ficar mais fluido, você conseguir deslizar melhor, né, e aspirar melhor ele. E associação do Mesogect GAN com WCPR, com Radiance e com AOX. Estudos mostrando, né, que o microagulhamento ele é muito interessante para o tratamento do melasma, ele é eficaz quando a gente usa substâncias associadas também, com revisão em meta-análise, né, mostrando a eficácia. E o Neopen-Med da Toscane, ele tem uma potência ótima, uma velocidade, uma alta precisão, né, a gente vê pelas fotos, então ele tem uma ponta com 6 agulhas, né? E ele vai permitir 900 microperfurações por segundo. E a gente tem a profundidade, a perfuração da agulha controlada, elas são ajustáveis entre 0,1 a 1,5 milímetros. Aqui é o histológico que eu realizei do Neopen-Med, mostrando a penetração da droga na pele, né? Então, a histologia com o Neopen. Esse é um estudo que eu publiquei mostrando a redução do conteúdo melânico após o microagulhamento no colo. A gente vê uma melhora, né, é, do melasma na pele, a gente vê que as células são, né, realinhadas na camada basal, então é um tratamento muito seguro e muito interessante. Aqui foi utilizado, né, o WCPR com o Mesogect GAN, né, com Radiance e com a OX. Você pode aplicar o WCPR somente na mancha, porque ele é mais concentrado, e aplicar o Radiance em toda a extensão da pele. Aqui é um outro estudo, né, que eu publiquei mostrando que a administração oral do piquenogenol associado com o fotoprotetor vai melhorar os sintomas do melasma. Então, a gente pode associar sempre um antioxidante oral, porque a gente sabe que a radiação infravermelha, ela também atua no melasma e a gente não tem uma atuação muito específica, né? Então, a gente faz através desses antioxidantes orais e tópicos. O LED sempre associado nos tratamentos, esse é um capítulo de livro, né, mostrando que o LED melhora a acne, as cicatrizes e a pele fotoenvelhecida também, que eu publiquei. Aqui é a associação, né, do Neopen-Med a cada 30 dias com o Mesogect GAN e o LED vermelho, a gente vê uma melhora interessante dessa pele. Aqui foi utilizado a luz intensa pulsada. Você pode, após a luz intensa pulsada, imediatamente após, microagulhar essa pele, né, com Neopen-Med e fazer o drug delivery com o Mesogectigan, tá? Então, você microagulha normalmente com MW a 2% e faz a entrega do Radiance com Lumicen com AOX, com uma melhora bem importante dessa pele. Outro exemplo, né? De efélides com fotoenvelhecimento, com a luz intensa pulsada, e o Mesogectigan imediatamente após, com Radiance, com AOX e com Unisen. Esses tratamentos que eu tenho mostrado, na verdade, quando você associa a luz intensa pulsada, eu uso muito para fototipo claro, então essa pele é uma pele que eu já faço uma energia maior para a gente ter uma resposta mais rápida, então são em torno de uma sessão. Aqui a gente tem os spot outs, que são os kits para o paciente usar em casa, né? Então, é muito interessante a gente fazer a associação também para recuperar, né, toda a função da pele, né? O tom, e ele tem um efeito iluminador.
Para hiperpigmentação pós-inflamatória também, o Mesoject é muito importante. Então, aqui são casos clínicos de melasma e hiperpigmentação pós-inflamatória da acne. Então, a gente vê uma melhora expressiva, né, dessa pele. Aqui tem ela vista de uma forma maior, então a gente vê o clareamento dessa pele com, né, a associação do WCPR com Radiance. Aqui foi usado os peelings, né, o Salisome com glicosome, e o Mesojet com o WCPR, o Radiance e o RCPR, que é muito interessante para tratamento também de acne, né, e o LED vermelho, 15 minutos, 3 sessões. Esse é um estudo que eu realizei, né, de hiperpigmentação pós-inflamatória, de acne, que é uma avaliação clínica da eficácia de um sérum contendo ácido dioico, glicólico, salicílico, LH e cítrico. Então, na verdade, é o blemish, então você pode associar também o blemish à noite com os seus tratamentos em home care. Para acne, a gente sabe que a Toscane tem um protocolo específico para peles oleosas com tendência acneica, né? Então, a gente sabe que todos esses coquetéis, eles são muito importantes. Então, a gente tem o Purify, a gente tem o Regenerating, a gente tem o RCPR, o Saliforo, o Cudenox. Então, todos, né? A gente tem o objetivo de regular essa microbiota cutânea. A gente sabe, né, que essa microbiota cutânea, a função de barreira da pele tem relação, né, com a função física, a função química, a função microbiológica e a função imunológica. Então, a gente sabe que a gente precisa regular tudo isso para a gente ter resposta ao tratamento, né? A gente diminui a gordura, né, da pele, a oleosidade. Então, a gente repara, corrige, a gente polirrevitaliza essa pele, regenera. Então, a gente tem uma associação, a gente tem uma gama muito grande dos produtos e a gente pode fazer associação tanto como coquetel, como monodose, ou associar o coquetel e as monodoses também. A gente sabe que o Cortinobacteria acnes, ele também vai atuar nesse sistema imunológico, né? E vai atuar no extrato córneo com essa função, né? Vai induzir a inflamação da pele. Então, esse inflammaging que a gente tem, essa inflamação da pele, né? A gente tem exposição aos contaminantes, também transportados pelo ar. Então, a gente vai atuar em tudo isso. Eu gosto de associar o LED azul no tratamento da acne, só tomar um pouco de cuidado, porque o LED azul ele estimula a pigmentação, porque o comprimento de onda está em torno de 405 nanômetros até 450 nanômetros, e esse comprimento ele vai ativar os melanócitos da pele. Então, se o paciente tem melasma e acne, você não faz a luz azul. Aqui são realizadas 2 sessões nos meus protocolos semanais, 15 minutos, em associação com o Mesoject e com os peelings, quando você tem acne ativa. Aqui a gente vê, né, nesse estudo que eu fiz, mostrando a fotoinativação, né, do antes P-acne e agora Cortinobacteria acnes, diminuindo a protoporfirina. A gente vê que reduziu a fluorescência, né, após 30 minutos. É muito interessante usar também, né, o Mesoject associado com o uso da isotretinoína oral para você melhorar essa inflamação e melhorar a cicatrização da pele mais rápido. Então, você pode fazer tranquilamente. O paciente está usando isotretinoína oral, você faz a associação do Mesoject junto no seu protocolo. Então, aqui foi usado o Regenerating, que ele também tem um potencial muito grande de cicatrização, melhorar essa cicatrização, melhorar toda, né, essa densidade dérmica, a espessura da dérmica através do silício orgânico. Aqui também uma outra foto de um paciente meu mostrando, né, que você consegue melhorar a inflamação e a hidratação da pele, e a cicatrização também, associado ao Mesoject e o Lumicen, com Regenerating e com Lumicen também, associação dos dois na mesma seringa. Aqui a gente pode fazer, né, a aplicação do Nelpen Med, né, e o orvalho é bem intenso quando a gente trata, né, a acne ou cicatriz de acne, e imediatamente após você faz a aplicação do Mesojet.
E você pode associar o MW com Regenerating e com Lumicem. Cicatrizes também é muito interessante, eu já mostrei essa foto com Regenerating. Rosácea, né? Então, aqui só um adendo, né? Que o Glicomax, que é o ácido glicólico da Toscana, ele tem um pH diferente, então a gente não pode misturar ele com outra mescla, tá? Tanto o Glicomax quanto o Saliforo a gente evita misturar com outras mesclas por conta do pH. Então, foi usado o Glicomax primeiro, e imediatamente depois o Lumicen com Purifying, tá? E aí a gente pode intercalar também com o Mesobotox no Mesoject Gun, através das microdoses da toxina botulínica de uma unidade de toxina para 3 de soro fisiológico, com uma resposta espetacular. Vitiligo, eu tenho esse caso que foi muito interessante, foi usado a bimatoprosta no Mesoject-Gun, que é um colírio estéreo, uma solução oftalmológica estéreo, né, como todos os produtos da Toscane são, e aí a gente fez uma sessão com aplicação com resultado surpreendente, né, não são todos os pacientes que respondem da mesma forma, mas esse paciente me surpreendeu muito com essa resposta, e depois sobraram essas lesões. Então, eu tenho atuado, mas é muito interessante. Você pode associar também o Regenerating com o Lumicen, né, após a aplicação da bimatoprosta. Cicatrizes hipertróficas e queloides também, fez o laser fracionado ablativo para entrega, né, do drug delivery. Se tem componente vascular, você faz a LIP antes, e aí faz a abertura dos canais, né, com laser 2940, mais superficial, só mesmo para abrir os pertúrbios, para não causar aquecimento no queloide, né? E aí você entra com o Mesoject-Gum para fazer uma entrega, né? Aquela massa fibrótica ali com a triancinolona e com Regenerating, com uma resposta também interessante. Esse é o caso de uma amiga minha, da doutora Estela, né, que ela tratou um líquen vulvar sintomático com Lumicen. Então, foram 2 sessões, né, de tratamento com Lumicen, com uma melhora muito importante, principalmente do prurido que essa paciente estava sentindo na região. Estrias, a gente faz o tratamento, né? Eu gosto muito de usar o laser fracionado não ablativo, ele mantém o extrato córneo íntegro, ele não tem rompimento, né, do extrato córneo, ele faz essa coluna de coagulação como nesse histológico que eu realizei, então a gente associa depois o Mesoject Gun com o Regenerating e com o Lumicen, que vai ter uma hidratação muito profunda, né? E a gente trabalha com essas substâncias, né, que é centelha asiática, silício orgânico, elastina e dexpantenol. Aqui a gente vê que ele tem uma menor afinidade pela água, então ele penetra mais profundamente. Então, para cicatriz profunda, ele é muito interessante, porque ele realmente ele é profundo e faz essa coluna profunda. Aqui é um exemplo do laser ND-IAP 1340. Então, numa pele que tem um fototipo alto como essa, né, a gente vai fazer um laser fracionado não ablativo, ele dá hiperpigmentação pós-inflamatória, não tanto quanto um laser ablativo, né, mas ele tem afinidade pela água, ele não tem afinidade pela melanina, então ele é seguro de ser utilizado, e o Mesoject Gun veio principalmente para nos ajudar a diminuir os efeitos colaterais, como a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, você pode usar o Regenerating com o Lumicen, e o Lumicen tem um potencial muito grande de diminuir, né, a pigmentação da pele, além de melhorar a textura, a cor e a firmeza. A gente viu que essa pele teve uma melhora muito importante da aparência global. Alopécias, a gente tem, né, todos os complexos polirrevitalizantes que vão estimular a circulação dos folículos, vai induzir o crescimento corporal, capilar, principalmente o HCPR e o hair tail. Então, a gente pode associar com as monodoses. Eu gosto de associar também intercalada a dutasterida. Então, cada um tem o seu protocolo, mas eu vou mostrar um caso, né, bem interessante para vocês. Então, aqui a gente associa também o microagulhamento, né, o PEMED com drug delivery. Então, você pode misturar a mescla,
né, de HCPR com anti-hair loss, na mesma seringa não tem problema. Você pode fazer a cada 15 dias ou a cada mês, né? E associa sempre, sempre o LED vermelho, 15 minutos imediatamente depois, né? Aqui a gente tem, né, a eficácia e a segurança da combinação do microagulhamento, então você pode fazer o Neopen para entrega das drogas também na pele e imediatamente após o Mesoject. Então, a gente tem melhora da densidade e melhora do diâmetro do cabelo. Essa paciente é uma colega médica, tá? Que ela tem 27 anos, mas tem uma hepatite autoimune. Então, ela não pode fazer uso de medicação via oral. E aí, a gente optou pelo uso exclusivo do Mesoject Gum para ela. Eu trouxe essa segunda foto para mostrar para vocês que tem os arcos que a gente compra que ele separa o cabelo, então é interessante para a gente fazer a aplicação do Mesoject. Aqui a gente vê com uma sessão como, né, desculpa, com 3 sessões, como que o Mesoject Gun, a associação do HCPR com anti-hair loss aumentou, né, a densidade capilar e a gente teve melhora da rarefação dessa alopécia dela. E a gente pode associar essas monodoses, tanto o saliforo quanto o Ascormax, Tauricol, o Gibilon, Dexanil. É, tudo é muito importante, né? Quando a gente faz a associação, vai depender do quadro. Então, se o paciente tem uma dermatite seborreica, aí eu gosto de associar, né, a vitamina C junto com ácido salicílico e assim vai. O LED ele é muito importante para qualquer terapia de alopecia androgenética. Isso é um guia clínico, né? Para a gente também até usar os home devices em casa para os pacientes do FDA. Então, os 21 estudos que foram, né, vistos, todos tiveram crescimento do cabelo para todos os tipos de alopecia, com maior espessura do fio e alto grau de satisfação dos pacientes. Essa é uma paciente minha que teve uma resposta muito interessante, então a gente sabe que a associação do LED ele vai potencializar os efeitos. Então, normalmente de 12 a 15 minutos por dia, até 2 vezes ao dia. E essa é uma mensagem, né, um artigo que eu deixo aqui para vocês, como otimizar o drug delivery na dermatologia, que eu escrevi, então, né, é mesmo uma orientação de artigo. E uma questão que eu queria colocar para vocês, não reutilizar os microchips, tá? Por quê? Porque esses microchips eu deixei durante uns dias após que eu utilizei esses microchips na universidade e foi deixado, né? E a gente viu que eles enferrujam ao longo dos dias, né? Porque fica resto, né, do produto, mesmo que você lave, né, com seringa, com soro fisiológico, mas ele não continua mais o mesmo microchip. E a gente pode ter tanto uma contaminação, né? Essa última foto a gente vê com a dermatoscopia, né, que fica resto, né, do produto no local. Então, a gente tem ferrugem desse microchip e a gente, né, corre riscos de contaminação, né? Então, eu não falo para vocês usarem e reutilizarem os microchips. Era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu estou disposta a ouvir as dúvidas, né, e as discussões aqui. Obrigada a todos. Ashley. É aguardar uns momentos para ver se querem fazer alguma pergunta. Como explicado, podem fazer perguntas através do chat ou através da zona de perguntas e respostas. E a doutora vai respondendo a cada uma das perguntas. Vamos dar uns minutos. Qual a profundidade do neopen? Ó, obrigada, Lisandra, obrigada, Lúcia, também.
né, por vocês estarem assistindo. Qual a profundidade, do NeoPen? Então, os estudos que eu comecei a realizar na Unicamp, eles vão até a derme profunda. Então, eu realizei em estudo que não é em vivo. Então, eu acredito, né, que estudos de difusão posteriores, a gente vai conseguir, com imunofluorescência, mostrar que ele vai bem mais profundo. Então, isso a gente precisa ainda, definir. Mas em ex vivo, a gente sabe que ele chega até a derme profunda. Doutora, pergunta, a Hilda pergunta no caso de regeneração O Nelpen. de- Aqui eu vi, é o Nelpen, né, que foi exato, perguntado. mas Não ela foi depois do Mesogyek. Hã? adicionou no caso de estrias e de scars, de Cicatrizes, né? Tá. cicatrizes. Mas a profundidade do Nelpen é 1,5 milímetros. Só que a gente sabe nos estudos que não chega à profundidade máxima de 1,5. Quando você microagulha a pele, é de 70 a 80% que a gente atinge aquela profundidade. Então, é um pouco menor. Um cuidado que a gente tem que tomar é quando você vai microagulhar com Nelpen a área dos olhos, porque a gente sabe que a pálpebra é muito fina. Então, a espessura dela é de 0,7 a 0,8. Então, o máximo que a gente usa nessa região é 1 milímetro, principalmente por causa disso, porque ele não vai chegar a 1 milímetro, ele vai chegar a 70 até no máximo 80%. É, é, mas tá bom, no caso de regeneração das cicatrizes, mas com qual tecnologia? Com o Neopen, Com o Neopen, Neopen sim, Med. claro, é incrível. Principalmente porque ele não tem calor, não tem efeito térmico. Então, ele faz um remodelamento dérmico muito interessante com a liberação de fatores de crescimento. Então, essa angiogênese, essa neovascularização é muito importante. Então, para cicatriz de acne, o melhor resultado que eu tenho é com microagulhamento associado. Sim, é tanto o PRP quanto o exossomas. Ou seja, você diz que aplicou com o Mesojet Gun PRP, correto? Sim, não tem problema algum, ele não altera a substância. Sim, é a mesma pergunta, né? Se pode Exato. aplicar o plasma rico em plaquetas. Você já vê resposta com 3 sessões. Você já vê a associação, né, o tratamento da alopécia com Dermapen, e principalmente quando você usa a associação do Mesogect, como eu mostrei naquela paciente que não, né, que eu não fiz nenhuma associação de microagulhamento, foi só o Mesogect. A gente melhora pelo menos em 3 sessões, né? Você programa para o paciente de 3 a 6 sessões, né? Você nunca trata uma sessão só, porque é importante você manter, né, essa frequência. Sim, pode usar no Mesogect minoxidil estéreo e dutasterida também, sem problema algum. Retomando a pergunta da profundidade no caso Mas para quê? Para qual tratamento? 1,5 a 0,75 para cicatrizes? cicatrizes, doutora. Para Sim. cicatrizes é 1,5, tem que ser o maior. Quanto ao uso de doossomas, deve-se utilizar antes ou depois do Mesojet Gun, Eu, doutora? eu sempre, eu sempre utilizo antes, né? Agora, se você faz um tratamento não ablativo, você pode usar depois também, principalmente quando vai um paciente com acne, você pode usar o Dosoma antes, você usa o salicome, né? 2 pérolas de salicome antes, faz a fricção na pele, daí você aplica o LED na pele, pode mandar o paciente com salicílico associado com glicólico também, que é bem interessante para casa. E você falou de tratar o acne ativo, pode utilizar com o Mesojet Gun? Pode sim. Só você vai ter que diminuir, né, a microabrasão,
porque a microabrasão é a quantidade da abertura, né, que eu faço das microabrasões na pele. Então, se você põe ela alta, 5, você vai inflamar essa pele, né? Porque ele dá eritema, o Mesojet quando você usa os parâmetros altos. E a pele já está inflamada. Então, você pode usar, mas de uma forma mais gentil, com parâmetros mais baixos. Perguntam se no tratamento de IPL mais micro, mais LED, se fazem Sim, na mesma sim. sessão. Mesma sessão. Faço same day procedures. Eu combino os tratamentos. Ok. Deixa eu ver qual que é o produto ou terapia da Toscana com qual sente mais. Vamos na conforme visto melhores. Ah, é difícil isso, essa pergunta. Qual produto ou terapia da Toscane? Qual que eu me sinto mais à vontade para usar e qual que eu vejo os melhores resultados? Eu sempre faço associação, isso vai depender da clínica do paciente, mas assim, um produto que nunca falta para mim são os ácidos hialurônicos, os coquetéis avançados, principalmente o NCPR que eu adoro, mas por exemplo, você vai tratar o olho, você tem que ter o SPR, você vai tratar acne, você tem que ter o RCPR, você vai tratar melasma, vai tratar hiperpigmentação, tem que ter o AOX 360, o WCPR, né, o HCPR. Então, vai depender da clínica, isso não tem como responder. E o Lumicen, né, que chegou com uma proposta muito interessante de hidratação da pele também. Ok. Sim, Eu- conseguem. Os medicamentos conseguem penetrar no bulbo capilar com o Mesoject. Sim, porque a gente vê as respostas somente usando o Mesoject. Aquela paciente, ela só usou o Mesoject, ela não pode usar nenhuma terapia oral, porque ela tem aquela hepatite, né, autoimune, e ela já usa corticóide, ela já usa outros imunossupressores, então ela só foi Mesoject com uma resposta muito interessante. Já me perdi aqui, Bruno. Peraí. Então, Tem muita obrigado, pergunta. obrigado, doutora Antoineta. Obrigado, doutora Ah, Luísa. Foi uma apresentação excelente. Você disse combinar o NeoPenMed e depois aplicar o Mesojet Mesoject Gun em alguns em alguns casos. casos. E pergunta Não, não, é o. se a pele não Sim. está demasiado inflamada depois do microneedling e quais os parâmetros a utilizar no caso da Mesojet, no contact degree e a frequência. Tá, sim, porque, por exemplo, quando a gente faz o microagulhamento, aquela pele, se você microagulha muito para cicatriz de acne, você vai usar uma profundidade maior, que é o nosso 1,5, tá? Você microagulha muitas vezes até você ter um orvalho violáceo, vai sangrar bastante, vai ter um orvalho violáceo, tá? O que vai acontecer com esse paciente depois, não imediatamente após, é um exudato. Então, vai liberar bastante líquido. Então, você tem que microagulhar antes. Você tem que colocar o Mesoject imediatamente depois. E aí, ele vai para casa com curativo oclusivo, por causa desse exudato, para você diminuir a perda de água transepidérmica da pele. Então, não tem problema você combinar o Neopen, como você me perguntou aqui, depois e aplicar o Mesoject ganha em alguns casos. Se a pele estiver muito inflamada, mesmo se a pele estiver muito inflamada depois do microagulhamento, ela não vai estar inflamada, na verdade, depois do microagulhamento. Essa inflamação ela decorre ao longo do tempo, não naquele momento. Você pode aplicar porque principalmente quando você está trabalhando com melasma, que você usa, né, um parâmetro muito baixo de orvalho, porque você não quer, né, um eritema muito intenso, nem um sangramento muito intenso. Então, você acaba empurrando mais a droga na pele e você melhora esse resultado. E quais os parâmetros que você aplica, né, no grau de contato? Então, por exemplo, se for para cicatriz de acne, eu vou, estria, que você tem fibrose, queloide, eu vou colocar o grau de contato bem alto, vou colocar 4, 5, porque eu quero, né, aumentar mesmo as microabrasões naquela pele, para poder entrar mais a droga. E a frequência, né, aí vai, a frequência de tempo, será? Aí seria de 30 em 30 dias, né, porque a gente tem uma remodelação
né, da pele. A gente tem o efeito da, né, fibroplasia na pele depois desses tratamentos em até 2 meses. Então, normalmente, eu trato a cada 30 dias esses pacientes, no máximo a cada 2 meses. Voltam a Deixa eu ver a perguntar segunda. Você sobre o mencionou que uso do você usa mesojetano. Vasodex imediatamente após laser e Dermapen. É seguro? Sim, totalmente seguro, não tem problema algum. Alguma orientação para a associação de ampolas diferentes na mesma seringa? Sim, quando você tem o pH diferente. Então, por exemplo, normalmente eu só não misturo, né, as mesclas do saliforo e do glicomax, porque eles têm um pH diferente das outras mesclas. Todas as outras mesclas, os pH são compatíveis. Então, você não tem alteração do pH quando você mistura e nem alteração do pH quando você usa o Mesoject, apesar da corrente, daquele pulso elétrico que acontece ali. No melasma, você pode usar Neopen e Mesoject numa mesma sessão usando o mesmo sérum? Sim, eu posso usar, né, o Neopen, mas assim, na verdade, igual eu falei, para você usar o Neopen, você tem que ter alguma substância viscosa para você deslizar aquelas microagulhas, porque elas são muito rápidas, elas fazem 900 microperfurações por segundo na pele. Então, você não pode usar ela seco na pele. Então, você usa, né, um ácido hialurônico espesso ou um lume sem gel também você pode associar, e aí você faz esse microagulhamento com essas substâncias, tá? E você faz o Mesoject depois, na mesma sessão. Aí você usa os sérums que você programou para aquele paciente, tá? Mas para microagulhar, você precisa de um sérum viscoso, espesso. Sim, Bruno, você A pode doutora, escrever, a doutora pode já escrever meu está. e-mail Sim? para Ok. Ok. pitácia@yahoo.com. Você escreve para mim, por favor, Bruno? Sim. Tem estudo mostrando a penetração dos ativos como minoxidil e dutasterida no bulbo capilar com Mesoject? Quais parâmetros? Não tem estudos ainda, eu estou começando um estudo de doutorado agora para uma aluna com isso, então a gente ainda não sabe, tá? Pode usar o 5-fluoracil no Mesoject GAM para leucodemia? Pode usar sim. Na aula do microagulhamento do NeoPenMed, eu mostrei um estudo, né, muito interessante do 5-fluoracil para tratamento de cicatrizes também, né? Então, você pode fazer uso dele. Para leucodermia, o 5-fluoracil, eu acho que ele causa muita hiperpigmentação. Por que que você não tenta usar é, a bimatoprosta? Porque eu também tenho já casos clínicos, né, de aplicação do microagulhamento, né, porque aquela leucodermia gutata, ela tem uma fibrose. Então, você tem, né, uma diminuição da melanina local ali por causa dessa fibrose. Então, se você microagulha essa fibrose, você tem uma penetração melhor. Mas nos meus casos que eu microagulhei, eu fiz o laser fracionado ablativo para leucodermia, a pele, algumas peles hiperpigmentaram. Então, eu acho mais seguro tentar usar a bimatoprosta. E aí você não tem bimatoprosta para comprar, é só através do colírio. Então, você pega o conta-gotas e aspira com uma agulha, porque ele é estéril, e daí ele tem 5 ml dentro do frasco. Então, você pode estar usando. Desde quando você usa ultrassons, seus estudos, você pode dividir qual o máximo de profundidade você encontra com. Então, é isso. Eu já respondi essa pergunta, tá? Então, a gente sabe que cada pele tem né, a sua espessura diferente, mas sempre quando você usa o ultrassom, você usa em 3 camadas, você faz a técnica sanduíche, né? E daí você faz os micropontos de coagulação no tecido. Então, você pode associar imediatamente após o Mesoject, né? Então, a gente sabe que, pelo meu estudo de ex vivo na pele, a gente tem uma profundidade de derme profunda. Então, a gente sabe que quando a gente usa
né, o ultrassom mais profundo, a gente chega no SMAS, mas a gente não tem estudo do Mesogyect ainda mostrando depois da derme profunda. É, poderia mencionar novamente o protocolo para contorno dos olhos. Então, assim, para a área dos olhos, né, eu faço muita associação de tratamento. Então, é muito difícil tratar a flacidez dos olhos, né? Então, eu uso radiofrequência fracionada microagulhada, associada com Mesogyect GAN. Eu uso laser fracionado ablativo associado com Mesogyect GAN. Eu faço associação dos fios de PDO, eu faço peeling de fenol, então vai depender de cada paciente, mas normalmente os produtos que eu uso para a área dos olhos é o ECPR, associado com Lumicen, associado com, com o MW, e aí vai depender do. Com Neopen também você pode microagulhar quando tem ruga muito superficial, aquela que fica craqueladinha. Então, vai depender do tipo do paciente mesmo. Em acne ativa, que resultados esperamos? Quando eu associo peeling, às vezes eu faço terapia fotodinâmica também para acne ativa, o LED associado à terapia fotodinâmica. Então, você tem uma melhora quando você tem uma acne ativa que não é uma acne de indicação de usar a isotretinoína. Então, você pode ter um resultado muito interessante associando os dual-som peelings, o LED e o Mesogyectin. E se ela tiver um pouquinho mais inflamada, daí eu associo a terapia fotodinâmica, através de um ativo específico que ele vai ser, que a luz vai potencializar, vai fazer uma fotoativação. Sim, a bimatoprosta na leucodermia, primeiro você microagulha, e depois você faz o drug delivery com. Você pode fazer. Antes eu fazia é, com a mão mesmo, né? Aplicava e fazia massagem de 1 minuto, quando eu não tinha ainda o Mesoject, mas agora você faz o uso do microagulhamento do Nelpemed e faz o Mesoject GAN imediatamente após, faz uma de 5 a 10 aplicações locais, né? Sobrepondo, você faz o stacking mesmo. Você pode pingar o colírio, né? E microagulhar? Pode, mas eu acho que você vai desperdiçar muito o colírio. Na verdade, você pode microagulhar e fazer o Mesogyectin por cima, porque você vai ter uma entrega muito mais efetiva. Você pode. Não tem mais questão. Bruno, Ok, doutora, não temos mais perguntas. E podemos dar por finalizada esta sessão. Agradecer-lhe uma vez mais a sua colaboração e o trabalho desenvolvido. É sempre um prazer trabalhar consigo. Espero que os assistentes tenham gostado da aula. Obrigado, doutora. Que tenham um bom dia. obrigada a vocês. Bom dia.